Bom dia, pessoal. Estamos aqui para apresentar a teoria das relações humanas, ou como preferirem, a escola das relações humanas. Bem, como vocês sabem, a teoria das relações humanas é um conjunto de teorias administrativas que visam aí melhorar a produtividade dos funcionários dentro de uma empresa, por exemplo. Essas teorias elas trazem uma nova perspectiva para a recuperação das empresas e trata de forma mais complexa os seres humanos, ou seja, menos como máquina e mais como seres humanos. Foram criadas novas perspectivas para a administração a partir dessas teorias, e o trabalhador ele era tratado de uma forma mecânica pela teoria clássica, ou seja, bem como uma engrenagem dentro de uma construção. Agora ele deixou de ser o homo economicus para se tornar o homo social. As principais características dessa teoria é o ser humano não poder ser reduzido a um comportamento que é simplesmente mecânico, ou seja, ele é levado como um ser humano mesmo, e o homem é ao mesmo tempo guiado pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica, ou seja, é dado uma importância para essa área social do ser humano para ele começar a performar melhor mesmo. E todos os homens possuem necessidade de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e autorrealização. Ou seja, lembra um pouco até a pirâmide de Maslow. É levado em consideração as necessidades das pessoas no meio de trabalho para aumentar a produtividade. Não tem como falar da teoria das relações humanas sem falar da experiência de Hawthorne. Ela foi iniciada pelo australiano Elton Mayo, e a gente pode dizer que foi o mais importante incentivador e protagonista da escola das relações humanas, o Elton Mayo. Ele desenvolveu 4 estudos importantíssimos com relação ao comportamento e aos resultados da produtividade do trabalho. Ele se destaca a experiência na fábrica do Hawthorne, que a gente vai explicar um pouco mais para frente. E a escola das relações humanas surgiu efetivamente com a experiência dele, ou seja, ele foi o grande pioneiro, o Elton Mayo, com essa experiência. E ele fez testes na linha de produção, buscando variáveis positivas e negativas para a produção. E as conclusões mais importantes que ele tirou são que a integração social é determinante para a produção, o comportamento do empregado é baseado no comportamento dos grupos dentro da organização e também das organizações informais, as necessidades psicológicas e sociais e a atenção para novas formas de recompensa e sanções não materiais, elas realmente acontecem dentro das organizações. O despertar para relações humanas dentro das organizações, ele é muito importante, ou seja, isso deve ser levado em consideração. A ênfase nos aspectos emocionais e não racionais do comportamento das pessoas, ela realmente acontece, ou seja, é preciso levar isso em consideração. E a importância do conteúdo dos cargos e a tarefa para as pessoas. Eram realizadas trocas de posição para evitar a monotonia, mesmo que provocassem queda na produtividade, aumentava a moral no grupo, ou seja, eles valorizavam mais o ser humano e menos a engrenagem como um todo. E a partir disso eles fizeram algumas observações, ou seja, um pequeno grupo de homens se desenvolveram espontaneamente como líderes, com consentimento do grupo, ou seja, as pessoas elas estavam começando a desenvolver um lado mais sentimental mesmo para o trabalho. Esse grupo era indiferente a incentivo financeiro, ou seja, eles faziam pelos porquês emocionais, eles não faziam pelos porquês financeiros ou administrativos ou qualquer coisa relacionada ao trabalho. Eles começavam a interiorizar esse trabalho como algo mais importante. E o grupo dava mais importância aos valores, costumes e aos incentivos financeiros. É exatamente isso. Eles traziam para dentro deles o que era o trabalho, só que como motivação interna deles. Ou seja, eles não faziam pelo trabalho, eles faziam por eles. A experiência de Hawthorne, ela foi realizada na fábrica Western Electric. Ela é a maior pesquisa, a pesquisa mais famosa relacionada a pessoas no trabalho. Ela foi dividida em 4 fases. A primeira, estudo de iluminação. A segunda, estudos da sala de teste e montagem. O terceiro, programa de entrevistas. E a quarta, o estudo da sala de observação de montagem de terminais.
Falando um pouco de cada fase, a primeira fase, estudos da iluminação, foram de novembro de 1924 a abril de 1927. Objetivava verificar a relação entre o nível de iluminação e a produtividade no trabalho, e na época assumiam que os trabalhadores eram mais motivados apenas por fatores externos, então eles queriam testar se a iluminação faria alguma diferença. A segunda fase era da sala de montagem de relés. Nessa segunda fase, o objetivo era verificar os efeitos se alguma pausa ou descanso tinha algum efeito sobre a fadiga e a produtividade dos funcionários. Ou seja, eles isolaram um grupo e nesse teste eles perceberam que a relação harmoniosa do grupo e como o relacionamento era amistoso e agradável, ele influenciou sim o comportamento dentro do ambiente de trabalho e chegou a compensar a produção, a ausência de uma funcionária em um dia de trabalho, por exemplo. Ou seja, a produção cresceu a despeito dos intervalos ou horas de trabalho. Quais foram as hipóteses para esse comportamento? A melhoria nas condições e métodos de trabalho, redução da fadiga, as pausas foram mais eficazes e a mudança no método de supervisão. Daí eles foram para a terceira fase, o programa de entrevistas. Ficou visível que o trabalho do supervisor era importante para a moral dos funcionários e pouco se sabia sobre as reclamações de empregados ou sobre contribuição dos supervisores. Então, qual era o objetivo? Entrevistar um grupo de empregados objetivando aprender mais sobre suas opiniões a respeito do trabalho. Com isso, várias conclusões foram tiradas. O conhecimento anterior e as condições sociais prévias de um empregado ajudariam a determinar se ele estaria satisfeito ou insatisfeito. Ou seja, conhecendo um pouco o ser humano, eles conseguiriam saber quão satisfeito ele está com o trabalho ou não. E também ajuda a saber de fatores psicológicos, se afetam a satisfação e a insatisfação dos empregados no trabalho. Com isso eles foram para a quarta fase, a sala de montagem de terminais. E para obter informações mais precisas sobre grupos sociais dentro da organização, eles fizeram isso. O princípio dessa quarta fase é que ninguém do grupo de trabalho deveria trabalhar nem mais nem menos do que o outro, e nem dizer qualquer coisa aos superiores que prejudicasse qualquer outro companheiro. E todos tinham que aceitar as ordens do grupo informal que pertenciam, ou seja, cria uma união entre os trabalhadores e eles assim para ver se eles produzem mais ou não. Quais foram as conclusões tiradas desse estudo? A produtividade não é um problema da engenharia, mas de relacionamento do grupo, ou seja, as relações sociais fazem a diferença para a produtividade das pessoas. As habilidades administrativas das pessoas, como oposição às habilidades técnicas, são necessárias para o sucesso gerencial. E bons relacionamentos interpessoais e intergrupais necessitam ser mantidos para a obtenção de ganhos de produtividade. Aqui a gente passa uma tabela de comparação entre as escolas clássicas e das relações humanas. A gente vê claramente a diferença aí em estrutura, comportamento na organização, foco, ênfase e resultados. A gente vê claramente uma diferença entre como o ser humano era tratado como uma engrenagem, como um operário, e ele passou a ser tratado como um ser humano mesmo. E aí vieram 4 princípios: o contato direto, o planejamento, relações recíprocas e o processo contínuo da coordenação. Esses 4 princípios eles vieram através do estudo, que mostram que realmente as pessoas precisam estar envolvidas no trabalho e envolvidas entre si, e isso sim vai aumentar a produtividade delas, certo? As observações dos autores em relação aos funcionários foram: um conjunto pequeno de homens virou facilmente líderes com a aceitação do conjunto. Esse conjunto era desprendido dos apoios financeiros e eles se importavam mais dos costumes e valores do que apoios financeiros. Ou seja, eles realmente captaram a essência do trabalho e não trabalham mais por dinheiro, eles trabalham pela paixão, eles são movidos por paixão. Conclusão que chegaram foi que, segundo os pesquisadores, a perspectiva humana e técnica devem ser observadas como interrelacionadas, porque faz total sentido. Tudo que você coloca de humano no trabalho e técnico faz diferença para as pessoas.
Objetos e eventos no local de trabalho podem ser entendidos como condutores sociais, e quando os indivíduos não são impulsionados pela lógica, o seu envolvimento e respeito das coisas de valor social se torna de grande relevância. Ou seja, aqui não adianta a gente falar só de racionalidade, você tem que levar para o emocional. Aqui é a origem das teorias: escola de relações humanas, oposição à teoria clássica da administração, humanização e democratização da gestão, trabalhador humanizado, democratização entre superiores e subordinados e desenvolvimento de psicologia e sociologia. Ok? Aqui a gente gosta de citar Chester Bernardes também. Ele dizia que em determinado momento nas teorias de relações há uma divisão. Surge a teoria de recursos humanos, que vê o ser humano como detentor de necessidades psicológicas complexas e não como ser passivo, pode ser estimulado e controlado a partir de estímulos com relações humanas, descreviam até então. Ou seja, o Chester acreditava que também não dava pra gente abusar das relações humanas para aumentar a produtividade, tinha que ser algo mais natural. Agora, Roethlisberger e Dickinson, desculpa pelo primeiro nome, são outros autores importantes para a escola de relações humanas. Por quê? Eles ficavam famosos por suas descrições das primeiras experiências em sua obra Management and the Worker, no ano de 1939. Nessa obra, os autores observaram um grupo de homens que trabalhavam em uma sala de equipamentos de PABT. Não podem ser tratados como coisas em si mesmas. Em vez disso, eles devem ser interpretados como portadores de valores sociais, que nada menos são do que pessoas, né, pessoal? Não dá pra gente tratar pessoas como objetos. Elas são pessoas, elas vão funcionar como pessoas. Esse é o trabalho, Fundamentos de Gestão, pessoal. Espero que tenham gostado. O trabalho foi feito por Richard, Guilherme, Heitor, Felipe e Pedro. Obrigado.